que é Erê, para quem não sabe? Postei aqui mais cedo no Face, estava aqui jogando e terminei agora, alguns prints, né, de uma história que algumas pessoas mexem nas coisas do Joãozinho, o Erê. E aí algumas pessoas estão comentando, cada pessoa aí com as suas histórias nos comentários, suas vivências com esse ser que é o Erê, né? E aí algumas pessoas falando, mas estou perdido aqui, o que é Erê na realidade? Erês, gente, são crianças, né? Erê tanto existe na Umbanda, no Candomblé, e a gente vai falar sobre o conceito Iorubá também, que é muito mais profundo e mais complexo do que você entende da realidade que vive. Na Umbanda, geralmente são espíritos que nasceram e viveram. Morreram, beleza? Nascem, vivem as suas questões, talvez morrem e tem aquela história. Eles vão sempre ser chamados, basicamente, de nomes próprios. Joãozinho, Mariazinha, Miguelzinho, Pedrinho, entendeste? Porque eles nasceram, viveram e morreram quando crianças, né, na realidade. Para o candomblé é um pouco mais diferente. Por quê? Os candomblecistas, entende? Lembrando que não é uma crítica, estou explicando cada detalhe em cada denominação, para vocês entenderem a significância sobre o que cada um vive, né? No candomblé, os candomblecistas entendem que o erê é um estágio infantil do orixá, né, para uma comunicação. É a segunda voz do orixá, quando ele está no seu estágio infantil, né? Quando ele quer se comunicar, deixa o erê, passa o erê para dar alguma informação, já que para muitos orixás não falam. E sim, orixás falam sim. No candomblé tem tudo um tempo, toda uma tradição, toda uma situação, né? Fica uma coisa mais robotizada sobre aquilo do que tem que ser, do que como fazer. Beleza. Então, para o candomblé, o erê não nasceu, não morreu. Apenas é a segunda voz, é o estágio infantil do orixá, da divindade dona daquele ori, né? Daquele Iauô, como assim falam quando a pessoa se inicia para o orixá. No culto tradicional, né, em África, no culto africano, a gente tem a questão chamada de Ebeorum, a Sociedade do Céu. O que são grupos, né, famílias, crianças, né, do que se correlaciona com o seu destino, do que você vive antes de descer para o Aie, né, ou nessa passagem, nessa transição para a Terra. E aí você vai ter alguma interligação, né, com esses espíritos, com o Ebeorum, com o seu Enikedi, que é o seu segundo no Orum, que é como se fosse um anjo da guarda, vamos dizer assim, aquele companheiro do que te ajuda na Terra. Então você tem que estar bem com o seu Orum para vivenciar, né, o equilíbrio no Aie. Ebeorum, Aie, comunidade do céu, comunidade da terra. Em algumas comunidades você vai ver muitas crianças envolto a uma árvore de bananeira, o guedé, né? E ali a gente entende que esses espíritos no Orum são como crianças. No mais profundo dos estudos e do entendimento, não para muitas pessoas, né? Quando uma pessoa desce do Orum para o Aie, no período da gestação, na passagem, nessa viagem para chegar até a Terra, existe um grupo, um clã de Abiku. Nessa passagem, que é a gestação física, vamos dizer assim, do corpo humano, do ser humano. Não sei se vocês vão me entender. E aí existe ali, nessa passagem, nessa viagem, no caminho, um clã de Abiku, um clã das Yamis. As Yamis já estão ali nessa gestação, nessa passagem da descida do Orum para o Aie. Nesse clã dos Abikus, né, alguns espíritos que
vem, reencarna, né, não voltam totalmente. E eles ficam ali naquele clã dos abicus. Geralmente, quando o orixá desce para a Terra, ele precisou passar por essa viagem, por essa passagem, né, que é o período todo de gestação até com que o ser humano nasça, né, no parto. Né? E aí ele nasce do útero, que é a grande cabaça da existência, tudo tal. Tem toda aquela representatividade. Muitas das vezes, para o entendimento do culto ao orixá, a gente entende que, na realidade, o erê, que a gente vê assim no candomblé, que falam que é a segunda voz do orixá, especificamente, para quem estuda no mais profundo, vai entender que é um espírito que reencarnou e voltou como erê. Por isso ele é associado à segunda voz do orixá. Mas por que ele seria associado à segunda voz do orixá? Porque o orixá passou e o orixá precisa do erê para ele chegar até o mundo dos vivos. Então por isso que é a criança o erê, entendeu? Que faz todo esse trâmite para que o orixá venha à Terra e retorne. Porque o erê, a criança, o espírito abicu, ele já estava ali no caminho. E isso tem uma significância em estudo. Entendeu? Então, essa questão de reencarnar, de voltar para o Aie, o espírito abicu ele não volta totalmente para o Orum. Porque o clã dos abicus está nessa questão, tem um nome que fala que me fugiu aqui à mente, está nessa questão da passagem do céu para a terra. Então, para muitas pessoas, esse erê que a gente vê aí no culto brasileiro, eu vou respeitar e vai ser dessa forma como sempre foi, beleza. Mas para nosso estudo, na cultura iorubá, Ebe Orum, a Sociedade do Céu, está classificada também com abicu. Entendeu? Então, a gente, para entender, a gente tem que estudar o porquê da base da criação, da existência, esse caminho, quando os orixás vieram para a Terra, né? Qual foi o primeiro orixá que veio, precisou de fazer isso e aquilo para poder descer, aquilo, tal, retornar, as histórias com que retornou, com que acabou com o mundo e voltou com o mundo novamente para tentar uma reposição na Terra, entendeu? Uma reabilitação de vida na Terra, vamos dizer assim. Então são muitas explicações, muitas incógnitas que muita gente até hoje não entende o porquê. Entendeste? E aí para o candomblé, muitos erês, totalmente, né, todos os erês vão ter nomes característicos do orixá. Não nome de pessoa, porque ninguém sabe ou porque morreu. Entendeu? Às vezes tem até alguns erês que falam, eu morri disso, daquilo outro. Entendeu? Muitos do candomblé não vai falar a história verdadeira, porque morreu. Muitos não vão saber que aquilo é um espírito abicu, que morreu, mas não retornou ao Orum, ele está apenas retornando, né, no caminho ali daquele orixá para, né, dar a passagem. Mas aquilo é um espírito que morreu. O erê do candomblé também é o espírito que morreu. Aí eles levam aquelas características, o nomezinho, a estrela, machadinha, formiga, isso e aquilo, com nomes de pessoas vamos dizer, irreconhecíveis, inassociáveis, não sei se eu falei certo, porque ninguém nunca sabe quem é. É apenas do clã, entendeu?